12 de agosto de 1840, plantação Magnolia Grove, Louisiana. Uma noite em que o leite da bondade humana se transformou em veneno e a mulher que nutriu 50 crianças brancas se tornou a carrasca delas. Louisa Piquet. Esse era o nome da mulher que, armada com uma lâmina de cozinha afiada e um coração esvaziado pela perda, mudou para sempre o destino da família Beauregard, uma das mais ricas dinastias de plantações de açúcar da Louisiana. Uma escrava doméstica, de 26 anos, nascida para servir como ama de leite dos filhos do Senhor, enquanto seus próprios bebês definhavam de fome. Mas naquela noite de agosto, Louisa não amamentou, ela não consolou, ela não nutriu, Louisa matou. Com as mesmas mãos gentis que haviam embalado bebês brancos, ela abriu a garganta de 7 membros da família enquanto dormiam em lençóis de seda, pagos com o seu leite, e as sepulturas de seus filhos. Esta é a verdadeira história de Louisa, uma escrava que decidiu que a maternidade não seria uma bênção negada, mas uma maldição devolvida. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A luz da manhã esgueirava-se lentamente pelos campos de açúcar de Magnolia Grove, pintando os caules da cana de ouro, enquanto as sombras se agarravam às senzalas como segredos demasiado sombrios para o amanhecer. O ar estava pesado com o calor da Louisiana e o cheiro adocicado e enjoativo de melaço, um cheiro que havia se tornado sinônimo de sofrimento neste canto do mundo. Musgo pendia de carvalhos antigos como mortalhas, e o baiú além sussurrava com as vozes daqueles que haviam tentado escapar e falhado. Esta era a terra das plantações, onde o açúcar era rei, e corpos negros eram a moeda que construía fortunas brancas. Louisa movia-se como fumaça, lenta, silenciosa, necessária pelos corredores da grande casa. Aos 26 anos, os possuía uma beleza que havia sido tanto uma bênção quanto uma maldição, com pele cor de café com creme e olhos que guardavam profundezas que os brancos nunca se importaram em explorar. Suas mãos eram macias devido ao trabalho interno, mas suas costas eram retas de carregar fardos que nenhuma mulher deveria suportar. Ela era o que eles chamavam de negra da casa, elevada acima dos trabalhadores do campo, mas ainda presa sob o peso da propriedade. Seu papel era específico, íntimo e devastador. Ela era a ama de leite, a mulher cujo corpo se tornava uma fonte de vida para crianças que cresceriam para possuir outros como ela. A grande casa erguia-se em 3 andares, suas colunas brancas reluzindo como ossos ao sol. Dentro, lustres de cristal capturavam a luz e lançavam arco-íris pelas paredes forradas com retratos de ancestrais Beauregard, cada um sorrindo com a satisfação da riqueza construída sobre a miséria. A família possuía Magnolia Grove por 3 gerações, cada uma mais próspera que a anterior, cada uma mais convencida de seu direito divino de dominar almas humanas. Os aposentos de Louisa ficavam na ala dos serviçais, um pequeno quarto atrás da cozinha de onde ela podia ser chamada, a qualquer hora, quando um bebê branco chorasse por leite. Ela estava amamentando crianças brancas há 8 anos, seu corpo mantido em produção constante por meio de um ciclo de gravidez e alimentação forçada de ervas que mantinham seu suprimento de leite, mesmo depois que seus próprios filhos se foram. 8 anos, observando bebês brancos crescerem gordos e saudáveis, enquanto seus próprios filhos emagreciam e morriam. 8 anos tendo seu corpo tratado como um recurso a ser explorado, seus instintos maternos distorcidos em lucro para a família Beauregard. Mas seu silêncio nem sempre foi rendição. Às vezes, é uma tempestade esperando por uma fenda no céu. O ponto de ruptura veio 3 semanas antes, em uma terça-feira que começou como qualquer outra. Louisa estava no berçário, alimentando o filho mais novo do Sr. Charles, quando ouviu os gritos vindos das senzalas. Ela conhecia aquela voz, pertencia à sua irmã Célia, que acabara de dar à luz gêmeos 2 dias antes. Louisa tentou se levantar, tentou ir até a irmã, mas a senhora Beauregard segurou seu braço firmemente. Termine de alimentar o bebê primeiro.
disse ela com a crueldade casual de uma mulher que nunca havia questionado seu direito de priorizar o conforto branco sobre o sofrimento negro Dot. Quando Luísa chegou às senzalas, ambos os gêmeos estavam mortos. Célia os segurava contra o peito, balançando-se para frente e para trás, soltando um lamento que parecia vir da própria terra. Os bebês haviam morrido do que o médico branco chamou de falha em prosperar, mas Luísa sabia melhor. Eles haviam morrido porque o leite de Célia havia secado de tristeza e exaustão, porque não havia comida para sobrar para mães amamentando nas senzalas, porque bebês brancos bebiam primeiro e bebês negros bebiam por último, se é que bebiam Dot. Foi então que algo dentro de Luísa parou de ser humano. Não para eles, ela nunca foi, mas para si mesma Dot. Ela começou a planejar naquela mesma noite, sentada ao lado dos corpos de seu sobrinho e sobrinha, observando as lágrimas de Célia caírem como chuva sobre seus rostos imóveis. Luísa havia enterrado 3 filhos seus ao longo dos anos, bebês que haviam morrido enquanto ela amamentava crianças brancas, bebês cujos nomes nunca foram registrados em nenhum livro, bebês que eram notas de rodapé para a história principal da vida na plantação. Mas estes gêmeos eram diferentes. Suas mortes vieram com testemunhas, com a indiferença casual da senhora Beauregard, com a percepção de que nenhum filho negro jamais importaria tanto quanto um branco Dot Elanam. Ou estava quebrada. Ela estava queimando, lenta, controlada, esperando. A família Beauregard consistia em 7 membros que viviam na casa principal. O senhor Auguste Beauregard, 54, o patriarca que havia herdado a plantação de seu pai e a expandira para um império açucareiro. Ele era um homem que acreditava na ordem divina das coisas, que citava as escrituras para justificar a escravidão e falava de sua benevolência para com sua propriedade humana. Sua esposa, Constance 49, era uma bela de Charleston que havia trazido seu próprio dote de escravos para o casamento e os tratava com a crueldade particular de uma mulher que nunca havia trabalhado um dia em sua vida. Dot, seu filho mais velho, Charles, 28, havia se casado recentemente e voltado para a plantação com sua esposa Marie, 23, uma flor delicada que já havia produzido 2 filhos para o legado Beauregard. Charles estava sendo preparado para assumir a plantação, aprendendo o negócio de transformar carne humana em lucro com a mesma atenção que outro homem daria à criação de cavalos. Marie estava grávida novamente, e Luísa fora instruída a se preparar para outro período de ama de leite, assim que o bebê chegasse. O filho mais novo, Henry, 24, era o que eles chamavam de filho problema, um bêbado e jogador que passava as noites em bordéis de Nova Orleans e os dias dormindo para superar o excesso. Ele não tinha interesse na vida na plantação, mas estava contente em viver de seus lucros enquanto não contribuía com nada além de escândalo para o nome da família. Finalmente, havia a filha, Isabelle, 22, solteira e cada vez mais desesperada com seu estado de solteirona, descontando suas frustrações nas escravas domésticas com crescente ferocidade Dot. Cada um deles havia mamado no seio de Luísa em algum momento. Cada um deles havia tirado o sustento de seu corpo, enquanto seus próprios filhos morriam de fome. Cada um deles devia S.I.S. ou a saúde robusta ao leite que deveria ter ido para bebês negros que morreram por falta dele. Ela estava nomeando-os um por um, como maldições sussurradas na escuridão. O planejamento de Luísa era meticuloso, informado por 8 anos de conhecimento íntimo das rotinas da família. Ela sabia que o Sr. Auguste tomava láudano para sua dor nas costas e estaria profundamente adormecido à meia-noite. Ela sabia que a Sra. Constance guardava uma garrafa de xerez em sua mesa de cabeceira e bebia até a inconsciência na maioria das noites. Ela sabia que Charles e Marie dormiam profundamente após suas atividades noturnas e que Henry geralmente desmaiava de bêbado antes de se despir completamente. Somente Isabelle poderia ser um problema. Ela tinha sono leve, era paranoica sobre revoltas de escravos e guardava uma pequena pistola em seu quarto. A arma veio da cozinha, onde Luísa trabalhava quando não estava amamentando.
Era uma faca de desossar, fina e afiada, usada para preparar as refeições elaboradas que alimentavam a família Beauregard, enquanto os escravos comiam restos e sobras. Ela a afiou durante várias noites, testando o fio em tiras de couro até que pudesse fatiar carne como manteiga. A faca parecia certa em sua mão, equilibrada e familiar, uma extensão de sua vontade Dot. Por 3 semanas, ela carregou aquela faca consigo, embrulhada em um pano de cozinha e escondida nas dobras de seu avental. Ela passava seus dias com uma calma que perturbava os outros escravos, amamentando bebês brancos com as mesmas mãos que logo tirariam vidas brancas. Ela os sentiu com ela naquelas últimas semanas, os gêmeos de Célia, seus próprios filhos perdidos, todos os bebês negros que haviam morrido enquanto ela alimentava os brancos. Eles sentavam com ela na escuridão, sussurravam para ela nos momentos entre o sono e o despertar. Lembravam-lhe que algumas dívidas só poderiam ser pagas em sangue. A noite que ela escolheu era perfeita em seu mal ordinário. Os Beauregard haviam recebido convidados para o jantar. Outras famílias de plantadores que vieram admirar o engenho de açúcar e discutir os mais recentes métodos de controle de escravos. Eles comiam, bebiam e riam, enquanto nas senzalas Célia ainda não havia falado desde que perdera seus gêmeos. A ironia não passou despercebida por Luísa. Eles celebravam sua prosperidade construída sobre leite roubado e bebês negros mortos, enquanto ela se preparava para cobrar a dívida que nunca haviam reconhecido. Dot e ela começou com as crianças, porque seriam as mais perigosas se acordassem. Os 2 filhos de Charles e Marie dormiam no berçário, o mesmo quarto onde Luísa passara incontáveis horas amamentando-os. Ela entrou como havia feito 1000 vezes antes, mas em vez de trazer conforto, trouxe acerto de contas. O menino mais velho, Jean-Baptiste, de 4 anos, acordou quando ela se aproximou de sua cama. "Nono, Luísa", ele sussurrou, usando o apelido que tinha para ela. Ela olhou para ele, esta criança que ela havia amamentado e embalado, e por um momento sua determinação vacilou Dot. Mas então ela se lembrou de seu próprio filho, Jacques, que havia morrido há 3 meses, enquanto ela amamentava esta mesma criança. Ela se lembrou de segurar o corpinho minúsculo de Jacques, enquanto seus seios doíam com leite que iria para Jean-Baptiste. Ela se lembrou de enterrá-lo no cemitério dos escravos, sem lápide, sem cerimônia, sem reconhecimento de que ele jamais havia existido. A faca desceu rápida e certeira. Jean-Baptiste não fez nenhum som além de um pequeno suspiro, seus olhos arregalados de confusão em vez de medo. O menino mais novo, Philippe, nunca acordou. 2 cortes rápidos e o berçário silenciou. Luísa não sentiu nada além de uma estranha sensação de conclusão, como se um livro-razão tivesse finalmente sido equilibrado. Dot ela seguiu para o quarto principal, onde Auguste e Constance dormiam em sua cama de dossel drapeada com mosquiteiro. O Láudano e o Xerez haviam feito seu TRA, balho. Ambos dormiam profundamente, roncando suavemente. Luísa abriu o mosquiteiro como uma cortina e entrou em seu espaço protegido. Por 8 anos, eles a haviam convocado a esta casa a todas as horas. A tiravam do sono para amamentar seus filhos, tratavam seu corpo como um recurso a ser gerenciado. Agora ela estava ali em seus próprios termos. Dot Auguste morreu primeiro, a faca deslizando entre suas costelas com precisão cirúrgica. Ele se agitou uma vez, os olhos se abrindo amplamente, mas o Láudano o manteve em seu domínio e ele afundou nos travesseiros sem um som. Constance foi a próxima, a mulher que havia segurado o braço de Luísa enquanto os bebês de sua irmã morriam, que havia priorizado o conforto branco sobre o sofrimento negro com casual indiferença. A faca encontrou sua garganta e seu último suspiro foi um sussurro que poderia ter sido surpresa, ou poderia ter sido uma prece Dot. 2 abatidos. Faltavam 3. O quarto de Charles e Marie ficava no corredor, e Luísa moveu-se em direção a ele com a mesma eficiência silenciosa que usara para amamentar seus filhos. Eles haviam bebido vinho no jantar e se recolhido cedo, Marie reclamando de fadiga da gravidez
enquanto Charles falava em expandir o engenho de açúcar. Eles dormiam entrelaçados, a cabeça de Marie no ombro de Charles, a imagem da felicidade doméstica construída sobre uma base de servidão humana. Dot Louisa ficou sobre eles por um momento, lembrando-se da primeira vez que amamentou Charles, quando bebê, como ele a olhou com olhos inocentes enquanto extraía vida de seu corpo. Ela tinha 17 anos então, de luto por sua própria filha, que morrera de febre enquanto a atenção de Louisa era dedicada a esta criança branca. Agora Charles era um homem, um pai, um senhor de escravos, perpetuando o sistema que havia matado seus filhos. A faca encontrou Charles primeiro, depois Marie, o sangue dele se misturando nos lençóis como uma comunhão profana. Os olhos de Marie se abriram brevemente, encontraram os de Louisa, e naquele momento houve um lampe. Já de reconhecimento, uma compreensão de que aquilo não era violência aleatória, mas justiça calculada. Então ela se foi, e o quarto silenciou, exceto pelo tic-tac do relógio da lareira. 3 abatidos. Faltavam 2 Dot. Henri estava em seu estado habitual, desmaiado de bêbado com as roupas, uma garrafa de bourbon derrubada no chão ao lado de sua cama. Ele cheirava a álcool e tabaco e, ao particular, torpor de um homem que nunca conhecera as consequências. Louisa o havia amamentado também. Observou o crescer de um bebê exigente a um adulto perdulário que nada contribuía, mas tudo tirava. Sua morte foi quase anticlimática. Um corte rápido na garganta, e ele desabou para a frente sem nunca acordar Dot 4 abatidos. Faltava um Dot. Isabelle era a perigosa, e Louisa se aproximou de seu quarto com cautela extra. A porta estava trancada, mas Louisa sabia sobre a chave reserva escondida sob o assoalho solto. Ela havia limpado este quarto 1000 vezes. Havia memorizado todos os esconderijos e segredos. A fechadura clicou suavemente, e ela abriu a porta com cuidado. Dot Isabelle estava acordada. Dot. Ela sentou-se na cama, a pistola já na mão, os olhos arregalados de terror e compreensão. Por um momento, as duas mulheres se encararam através do quarto, a escrava que havia amamentado a família e a filha que havia engordado com aquele leite roubado. Eu sabia que este dia chegaria, Isabelle sussurrou, sua voz firme apesar da arma tremendo em sua mão. Eu sempre soube que você se lembraria do que tiramos. Louisa não disse nada. Não havia palavras para este momento, nenhuma fala que pudesse preencher a lacuna entre elas ou explicar 8 anos de dor acumulada. Ela simplesmente avançou e Isabelle puxou o gatilho. O tiro errou, a pólvora queimando o ombro de Louisa, mas sem impedir seu avanço. Isabelle tentou recarregar, as mãos tremendo. Mas Louisa já estava lá, a faca encontrando sua marca antes que o segundo tiro pudesse ser disparado. A última palavra de Isabelle foi por favor, mas misericórdia não era o que Louisa carregava nas mãos. 5 abatidos, todos contabilizados. Ela ficou no silêncio da grande casa, cercada pelos corpos da família que havia nutrido e servido. O relógio de pé no corredor badalou à meia-noite, marcando o fim de um dia e o início de outro. Em algumas horas, os escravos domésticos descobririam a carnificina e o tempo dela terminaria. Mas, por enquanto, ela estava sozinha com seu acerto de contas Dot. Louisa foi até o berçário uma última vez, olhando para as crianças que havia matado. Ela não sentiu remorso, apenas uma estranha sensação de equilíbrio restaurado. Essas crianças brancas haviam bebido seu leite enquanto bebês negros morriam de fome. Agora, eles eram iguais na morte. Todos eles retornaram à terra que não se importava com a cor de sua pele Dot. Ela não tentou fugir. Quando a cozinheira descobriu os corpos ao amanhecer e deu o alarme, Louisa estava sentada na cozinha, ainda com seu vestido manchado de sangue, ainda segurando a faca. Ela a lavara cuidadosamente e a colocara de volta em sua gaveta, como se estivesse simplesmente terminando seus deveres. Os homens brancos que vieram prendê-la a encontraram calma, sem resistir, quase serena. Por quê? O xerife Thibodeau exigiu, olhando para esta pequena mulher negra,
que havia destruído uma das famílias mais proeminentes da paróquia. Por que você fez isso? Luísa olhou para ele, com olhos que carregavam 8 anos de leite roubado e bebês mortos. Eles pegaram a comida dos meus filhos, disse ela simplesmente. Então eu peguei os filhos deles. O julgamento foi uma conclusão dada como certa. Nenhum júri branco na Louisiana pouparia uma escrava que havia assassinado uma família branca inteira, independentemente das circunstâncias. Eles não queriam ouvir sobre bebês negros mortos ou leite roubado, ou a agonia particular de ver seus próprios filhos morrerem de fome enquanto amamentava os brancos. Eles queriam justiça rápida, uma mensagem clara de que tal rebelião não seria tolerada. Luísa sentou-se durante os procedimentos em silêncio, assim como havia permanecido em 8 anos de serviço. O promotor a pintou como um monstro, uma selvagem que retribuíra a bondade cristã com violência ingrata. O advogado de defesa, nomeado pelo tribunal, ofereceu apenas que ela era claramente insana. O que mais poderia explicar tais ações? Mas Luísa não era insana. Ela era uma mãe que havia calculado o custo e achou o preço aceitável. Quando perguntada se tinha alguma última palavra, ela se levantou e falou com a mesma autoridade tranquila que havia usado para cuidar de crianças. Eu amamentei 50 bebês brancos enquanto os meus morriam de fome, disse ela. Eu dei meu leite, meu corpo, minha maternidade a crianças que cresceriam para possuir outros como eu. Cada criança branca que viveu por causa do meu leite foi comprada com a morte de uma criança negra. Eu simplesmente equilibrei as contas. A sentença foi morte por enforcamento, a ser executada publicamente como um aviso a outros escravos. Luísa recebeu o veredito com a mesma calma que havia demonstrado durante todo o julgamento. Ela havia feito o que veio fazer. O resto era apenas procedimento DOT. Na manhã de sua execução, 15 de setembro de 1840, a praça da cidade de Baton Rouge encheu-se de espectadores ansiosos para ver a justiça ser feita. Eles vieram esperando testemunhar a morte de um monstro, mas o que viram foi uma pequena mulher negra que caminhou para a forca com dignidade silenciosa, a cabeça erguida, os olhos fixos em algo além de sua compreensão. O pregador ofereceu-se para orar com ela, mas Luísa recusou. Ela havia feito as pazes com Deus e o achou falho. Que tipo de divindade permitia que bebês morressem de fome, enquanto outros se empanturravam de leite roubado? Quando colocaram a corda em seu pescoço, ela olhou para a multidão de rostos brancos e proferiu suas últimas palavras. Lembrem-se do meu nome, disse ela. Luísa Piquet. Lembrem-se que eu era mãe antes de ser sua escrava. O alçapão se abriu, e ela caiu na lenda DOT. Mas a morte não foi o fim da história de Luísa. Em poucas semanas, sussurros começaram a se espalhar pelas senzalas da Louisiana e além. Eles falavam da ama de leite que havia equilibrado as contas, que havia feito as famílias brancas pagarem pela morte de crianças negras com seu próprio sangue. Sua história viajou pelas redes clandestinas que conectavam plantação a plantação, carregada por trabalhadores do campo e escravos domésticos, capatazes e artesãos, todos os quais compreendiam o horror particular de ver crianças negras morrerem enquanto as brancas prosperavam. Dotella se tornou um aviso e uma inspiração, prova de que mesmo as formas mais íntimas de opressão poderiam ser transformadas em armas de resistência. Amas de leite em todo o sul começaram a olhar para seus encargos brancos com novos olhos, lembrando-se de seus próprios filhos perdidos, calculando suas próprias dívidas. Algumas falavam em encontrar vidro em seu leite, de bebês brancos que misteriosamente adoeciam após serem amamentados, de estranhos acidentes que aconteciam com as crianças que eram forçadas a nutrir DOT. As autoridades tentaram suprimir a história, mas era tarde demais. Luísa Piquet havia mostrado que as violências mais íntimas da escravidão podiam ser respondidas com vingança íntima, que a mulher que nutria também podia destruir, que o amor materno podia se tornar fúria materna quando levado além da resistência. Nas senzalas, as mães começaram a contar às suas filhas sobre Luísa quando chegavam à idade adulta,
alertando-as sobre o inferno especial reservado para mulheres negras na escravidão, mas também mostrando-lhes que a resistência era possível mesmo nas posições mais desamparadas. Cantavam seu nome em canções de ninar, entalhavam-no na casca das árvores, lembravam-se dela toda vez que eram forçadas a priorizar o conforto branco sobre o sofrimento. O negro dote anos depois, durante a Guerra Civil, soldados da União encontrariam estranhos santuários em senzalas abandonadas, coleções de roupas de bebê e garrafas vazias, pequenas sepulturas marcadas apenas com as iniciais LP. Os escravos libertos que permaneceram contariam. Aos soldados sobre a ama de leite que equilibrava as contas, que fazia as famílias brancas pagarem em sangue pelo que haviam roubado em leite dote. Hoje, historiadores debatem se Louisa Piquet foi uma pessoa real ou uma figura composta, um símbolo criado pela comunidade escravizada para encarnar sua resistência a uma das práticas mais cruéis da escravidão. Mas na memória coletiva daqueles que viveram a instituição peculiar, ela permanece tão real quanto o leite que sustentou crianças brancas e as sepulturas que abrigaram as negras dote. Sua história nos lembra que a escravidão não era apenas sobre trabalho e economia, mas sobre as violações mais íntimas imagináveis, o roubo da própria maternidade, a separação forçada de mães de filhos, a cruel ironia de mulheres negras nutrindo bebês brancos enquanto seus próprios passavam fome. Ela nos lembra que a resistência assumiu muitas formas, do sutil ao espetacular, e que às vezes as pessoas mais desamparadas encontravam as maneiras mais devastadoras de revidar dote no final. Louisa Piquet tornou-se o que sempre lhe foi negado, a chance de ser uma mãe que protegeu seus filhos, mesmo que essa proteção viesse na forma de vingança em vez de nutrição. Ela pagou o preço final por sua resistência, mas ao fazê-lo, garantiu que sua história sobreviveria ao sistema que a criou. A ama de leite que alimentou 50 bebês brancos, enquanto os seus próprios morriam de fome, tornou-se a mulher que mostrou que mesmo as formas mais íntimas de opressão carregam em si as sementes de sua própria destruição. Ela provou que amor e fúria não são opostos, mas duas faces da mesma moeda, e que às vezes o maior ato de maternidade é a disposição de morrer pelo princípio de que todas as crianças, negras e brancas, merecem viver. Se esta história te comoveu, se te fez pensar sobre os custos ocultos da opressão e as formas inesperadas que a resistência pode assumir, então ela não foi contada em vão. Inscreva-se no canal, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos e compartilhe esta história com outros que precisam entender que a história não é apenas sobre datas e batalhas, mas sobre os dramas humanos íntimos que moldaram nosso mundo. Lembre-se de Louisa Piquet e lembre-se que mesmo nos tempos mais sombrios, alguém está sempre marcando o placar.